Olá, pessoal! Sou a Anne, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Planeta Impacto. Oi, gente, meu nome é Maísa e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante e que tem aparecido bastante nas notícias, o desmatamento. Recentemente, uma reportagem da CNN Brasil mostrou que o desmatamento na Amazônia chegou a aumentar cerca de 91% em um único mês, o que acendeu um alerta enorme sobre a situação da floresta. E por isso, no episódio de hoje, a gente vai fazer uma conversa sobre várias coisas relacionadas a esse tema. Primeiro, vamos explicar o que é o desmatamento e como ele está acontecendo no Brasil e no mundo. Depois, vamos falar das consequências ambientais, sociais, políticas e econômicas. Também vamos discutir os dois lados desse debate, porque nem todo mundo vê o problema da mesma forma. E no meio do episódio de hoje teremos também a participação especial de uma especialista, que vai nos ajudar a explicar melhor o assunto. Bom, para começar, o que exatamente é o desmatamento? De maneira simples, o desmatamento é quando as áreas da floresta são derrubadas para dar espaço a outras atividades humanas, como agricultura, pecuária, mineração ou construção de cidades. Esse problema não acontece só no Brasil, ele ocorre em várias partes do mundo, principalmente em florestas tropicais como na Amazônia, na África Central e no Sudeste Asiático. Essas florestas são muito importantes, porque ajudam a regular o nosso clima, armazenar carbono e manter milhares de espécies de animais e plantas. No caso do Brasil, a Amazônia é uma das regiões mais afetadas. Em alguns anos, o desmatamento chegou a ultrapassar 10 mil quilômetros quadrados de floresta destruída. Nos últimos anos, houve algumas reduções, mas especialistas dizem que o problema ainda está muito longe de ser resolvido. E agora vem a pergunta: quais são as consequências disso tudo? A primeira, e talvez a mais conhecida, é a consequência ambiental. Quando as árvores são derrubadas, acontece perda de biodiversidade, extinção de espécies, aumento do efeito estufa e mudanças no clima. E isso também pode afetar o ciclo da água. Menos floresta significa menos evaporação e menos chuvas em algumas regiões. Além disso, existem consequências sociais. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas dependem diretamente da floresta para viver. Então, o desmatamento pode prejudicar a cultura, a alimentação e o modo de vida dessas pessoas. Tem também a parte política e legal. No Brasil, existem leis ambientais importantes, como o Código Florestal e a Lei de Crimes Ambientais, que tentam controlar o desmatamento. E, é claro, também existe o impacto econômico. Apesar de algumas atividades gerarem lucro a curto prazo, a destruição da floresta pode causar prejuízos a longo prazo, como mudanças no clima que afetam a agricultura. E agora vamos ouvir um pouco da opinião de uma especialista sobre o assunto. Conversaremos com a professora Carla Silva, uma pesquisadora da área ambiental. O desmatamento é um problema complexo, porque envolve fatores econômicos, sociais e ambientais. A floresta amazônica, por exemplo, tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta. Se a destruição continuar em níveis muito altos, podemos ter impactos sérios no regime de chuvas e na biodiversidade. Professora, existe alguma solução possível para esse problema? Sim, uma das principais soluções é investir em desenvolvimento sustentável, ou seja, produzir e gerar renda sem destruir a floresta. Também é essencial fortalecer a fiscalização e incentivar práticas agrícolas mais sustentáveis. Muito obrigada pela participação, professora. Agora vamos falar de algo muito importante, os dois lados desse debate. De um lado, ambientalistas defendem que preservar a floresta é essencial para combater as mudanças climáticas e proteger a biodiversidade. Por outro lado, alguns setores econômicos afirmam que a utilização da terra é necessária para a produção de alimentos, a geração de empregos e crescimento econômico. Por isso, muitos especialistas defendem que o caminho ideal é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento e preservação. Algumas possíveis soluções incluem agricultura sustentável, a fiscalização ambiental mais forte, preservação de áreas protegidas e investimentos em tecnologias de monitoramento da floresta. Bom, chegando ao final do episódio, vamos fazer um recap rapidinho. Hoje a gente falou sobre o que é o desmatamento e como ele acontece e por que ele é um problema tão sério.
também discutimos as consequências ambientais, políticas e econômicas, além de ouvir a opinião de uma especialista. E vimos que o desafio é encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação da natureza. E para fechar, fica uma frase para refletir. A floresta não é um recurso, é o lugar onde a vida acontece. De Ailton Krenak. Obrigado por ouvir nosso podcast. E falou!